Olá para todos. Quem era o ladrão arrependido? Se pararmos para pensar, vamos ver alguns mistérios que envolvem este episódio. Além do questionamento se ele foi para o paraíso no mesmo dia ou não, que é debatido por alguns grupos religiosos, mas isso é o de menos se meditarmos acerca da salvação deste homem. Podemos encontrar alguns mistérios que envolvem o perdão e a salvação. Para começarmos a entender, vamos ler Romanos capítulo 10 e verso 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se baseando neste versículo, poderemos crer que o ladrão reconheceu que era pecador e quem era Jesus, que ele era o Salvador e o propósito da sua morte na cruz. Vemos que Jesus não perguntou para ele o que ele tinha roubado e quais foram seus crimes. O perdão de Deus apaga na hora todos os pecados. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não leva em conta o tempo da vossa ignorância. Pedro disse no templo depois que um aleijado foi curado, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Apagados, jamais serão lembrados por Deus. Em Hebreus 10, 17 diz: e jamais me lembrarei dos seus pecados e iniquidade. Vemos outro fato semelhante no caso do filho pródigo. Veja que o pai o recebeu de braços abertos, sem perguntar quais foram os seus pecados. Quais foram os pecados que ele havia cometido enquanto estava fora. Também o caso de Felipe e o eunuco. Veja que no diálogo entre eles, entre os dois, Felipe perguntou: crê de todo o seu coração? E ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Veja que Felipe, como no caso de Jesus e do filho pródigo, não perguntou quais foram seus pecados para ver se perdoaria ou qual a punição que deveria sofrer, como algumas denominações hoje fazem com os desviados que voltam. Nenhum deles fizeram papel de padre, onde precisa confessar seus pecados para ser perdoado. Os pecados devem ser confessados a Deus, pois é Ele quem perdoa. A menos que o pecado atinja uma pessoa. Se atingiu alguém, se ofendeu alguém, aí deverá pedir perdão para a pessoa ofendida para ser perdoada por Deus. Eu já respondi pessoas que pertencem a um certo ministério, que eu não vou citar o nome, onde dizem que certos pecados não têm perdão. Então essas pessoas me citaram os pecados que cometeram para saber se ainda tem perdão. Veja que o pai não perguntou para o filho pródigo quais os pecados que ele havia cometido para saber se perdoaria ou não, ou quais as restrições que ele sofreria. Em Lucas capítulo 15 cita 3 parábolas que falam dos desviados: a do filho pródigo, das dracmas perdidas e das 100 ovelhas. Veja que na parábola das 100 ovelhas o pai colocou a ovelha perdida em seus ombros, curou suas feridas do pecado e a trouxe de volta ao rebanho sem perguntar os pecados que ela tinha cometido. A Bíblia não diz quem era o ladrão da cruz. Se era um desviado ou se era alguém que um dia ouviu o Evangelho, mas não se converteu, embora tenha crido, mas entrou para a história como o modelo vivo de arrependimento e perdão de Deus. Este homem não pagou o preço pela salvação como os demais, ou como as demais pessoas
que tem que renunciar o mundo e a carne, sofrer tentações e perseguições por causa do Evangelho. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Entendemos que ele sabia que havia vida após a morte e um lugar de punição para os perdidos. Possivelmente este homem tenha ouvido o Evangelho anteriormente. Ele assumiu ali na cruz seus pecados ao invés de justificar ou transferir aos outros, como fez Adão e Eva, por exemplo. Adão transferiu a culpa a Eva e Eva transferiu à serpente. Outros questionam por que ele não foi batizado e foi salvo a si mesmo. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Mas veja que ele estava pregado na cruz. Alguns usam este argumento para dizer que não precisa se batizar para ser salvo, se baseando neste fato. Mas se você é um destes, veja que você não está pregado numa cruz. Além disso, o batismo da nova aliança vigorou após a morte e ressurreição de Cristo. Eles, naquela ocasião, ainda estavam sob a lei. O batismo é o banho simbólico que simboliza a morte e a ressurreição de Cristo. Quando a pessoa se levanta, ela ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Cristo ainda não havia ressuscitado. Mas alguém pode alegar que poderia ter sido batizado no batismo de João. Mas ele foi uma exceção devido ao seu estado. Ele estava pregado em uma cruz. Semelhante hoje um doente acamado em fase terminal ou sem condições físicas, presos, deficientes físicos que não têm condições para se batizar. É uma exceção, semelhante à do ladrão. O ladrão arrependido deixou uma realidade que vigora para sempre. Qualquer que confessar seus pecados será salvo, mesmo que seja na hora da morte. Não deverá ser questionado quais foram seus pecados, mesmo que sejam desviados. Vemos o exemplo do filho pródigo, onde o pai, que era Deus, não o questionou acerca de seus pecados. O desviado não deverá passar por uma avaliação para saber quais foram seus pecados, para saber se tem perdão ou quais as restrições ou punições que irão sofrer. Uma mulher me escreveu certa vez que ela pertence a uma certa igreja, que eu não vou citar o nome, e ela voltou para a igreja, mas sofreu restrições. Mas ela sofreu restrições como forma de punição. Não podia cantar, não podia tocar, não podia pedir hinos, não podia dar testemunhos. Isso é religiosidade, falta de conhecimento de Deus e falta de amor pelas pessoas. Isso não faz parte do Evangelho. Jesus disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Aqui está incluído os desviados e aqueles que nunca ouviram o Evangelho. A porta da salvação e do perdão está aberta para todos. Deus não vai questionar quais foram seus pecados. A pessoa irá confessar a Ele, mas será perdoado, independente se foi adultério, se foi fornicação, será perdoado. Devemos compreender a Bíblia e a realidade. Então, obrigado a todos e até o próximo.